Irmãos, estamos chegando ao fim da carta do livro de Tiago. Estamos agora no capítulo 5. Só que eu vou dividir em duas aulas para não ficar tão longo, né? O último vídeo teve mais de 20 minutos. Então eu vou dividir em duas partes o capítulo 5, que fala sobre vários assuntos. Então acompanhem pelo PDF ou pelo YouTube mesmo. Também estou mandando em áudio para algumas pessoas que pediram somente o áudio em MP3 para poder acompanhar. Mas quem puder acompanhar na Bíblia mesmo também é uma boa ideia para fixar bem os textos. Vamos lá. Agora, ricos, escutem. Chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês. E como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago o salário das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então, no capítulo 5, Tiago começa a falar sobre a realidade, né, sobre essa desigualdade, essa opressão que acontecia para os cristãos, né? Que viviam espalhados ali na Ásia Menor, que hoje é a região ali do Líbano, um pouquinho ali para a Síria, né? É a região que hoje também é a Turquia. E a carta de Tiago, ela era endereçada para vários cristãos, né? Tantos de Jerusalém também, alguns que já estavam no Egito, né? E alguns que já estavam em Roma, ok? Ele fala sobre uma situação que, infelizmente, ela acontece desde o começo dos tempos. Se você voltar lá no livro de Reis, nos livros dos profetas, né, os profetas menores, ali de Amós, Oséias, né, Naum, Abacuque, Sofonias, são textos que não são tão conhecidos, mas eles falam sobre essa questão aí da corrupção, da exploração e da falta de justiça, né? Na verdade, se resume à desobediência das leis de Deus. Porque quando Deus deixou a lei para Moisés, né, que o povo de Israel seguisse essas leis, tinha muitas regras econômicas, né, para evitar a desigualdade, a injustiça e a pobreza. Mas, infelizmente, conforme a própria lei já diz, o povo não iria obedecer, né? Então, vamos ver aqui o que Tiago fala, que é muito comum, né, esse texto do Tiago aqui, ele tem muito a ver com o que Jesus falava, né, para os fariseus. É interessante, irmãos, o verso 4, porque ele é bem específico. A questão não é riqueza em si. O erro está especificamente no verso 4. Olha que as pessoas faziam nessa época que até hoje fazem. Não tem pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Ou seja, né, a questão do calote, da pessoa prometer algo e não cumprir, né? E Tiago deixa bem claro aqui, ó, né, esses gritos têm chegado até os ouvidos de Deus. Ou seja, Deus está ouvindo o clamor das pessoas. Nós cremos que até hoje Deus ouve o clamor daquelas pessoas que estão sendo injustiçadas, perseguidas e oprimidas. Então, irmãos, todo tipo de opressão, desigualdade é errado. Né? Deus ele deixou bem claro em vários textos, em Deuteronômio, em Levítico, em Êxodo, né, que as pessoas devem cumprir a palavra. Né? Entre os 10 mandamentos nós temos a lei do testemunho, né? Não dirás falso testemunho, não é para prometer algo e não cumprir, irmãos. Jesus ele deixa bem claro, sua palavra seja sim, sim, não, não.
papo tem que ser reto, né? Essa politicagem, essa corrupção, essa mentira, essa hipocrisia, ela é errada, né? De acordo com a visão de Deus sobre as nossas atitudes. E Deus condena essas atitudes. Deus vai ouvir os gritos daqueles que clamam por justiça. No verso 3, olha o que acontece, né? Fogo comerá o corpo de vocês. Ele está falando do inferno, né? E se você pegar lá em Apocalipse, na lista dos pecadores, no finalzinho de Apocalipse, vai estar também essa questão da avareza, da corrupção, da injustiça, da opressão. Então é uma coisa muito séria. Não é um papo somente político, filosófico, é um papo de ética, irmãos. Então Tiago está falando sobre ética, sobre moral. Deus é contra a opressão e a corrupção. Verso 5. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra. Estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes. Eles não podem fazer nada contra vocês. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Veja como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Então, Tiago ele fala sobre o contexto que eles viviam. Era um contexto greco-romano. Os romanos dominavam boa parte do mundo, mas a cultura, a filosofia, ela é grega. Então, é comum nós definirmos um período greco-romano. Então, as pessoas tinham como objetivo de vida o luxo e o prazer, chamado a escola hedonista, que é uma escola grega de pensamento, ela não considera a espiritualidade, né? No sentido assim, Deus não tem a mesma profundidade da sabedoria hebraica que nós vemos desde o começo dos tempos, né, na Bíblia, com os judeus, israelitas, enfim. Nós vemos no livro de Jó, no livro de Provérbios, nos Salmos. É totalmente diferente da filosofia, do pensamento, da doutrina hedonista grega, que até hoje ela é muito importante e influente no mundo. E entra em oposição ao estilo de vida cristão. Ok, irmãos? Porque o objetivo de vida nosso não deve ser o luxo e o prazer. São coisas passageiras, enganosas, né? E olha como ele diz no verso 5, né? Vocês estão gordos como gado pronto para o matadouro. Então ele fala sobre essa desigualdade, né? Você imagina uma sociedade com escravos, não tinham o que comer, né? Muito pouca alimentação, que passavam fome, eram explorados, e ao mesmo tempo as pessoas ricas, gordas, né? E é bem diferente do modelo atual estético, né? Que as pessoas com a riqueza procuram ser magras, né? Mas naquela época era inverso. No verso 6 ele fala sobre a injustiça. Vocês têm condenado e matado os inocentes. Lembrando que os fariseus já tinham cometido esses erros, né? Quando eles perseguiram os cristãos, da mesma forma que perseguiram Jesus. E além deles terem a prática ativa da perseguição, tinha também a omissão. O grupo do Sinédrio, os fariseus, foram omissos ao permitirem que João Batista fosse assassinado, preso e assassinado, sob o poder de Herodes. Então, era uma grande incoerência ética dos poderosos que viviam em Jerusalém. Então, o pecado, né, ele não é exclusividade dos pagãos. Ele também existe em comunidades religiosas. Até hoje, no meio cristão, também existem pecadores, né? No meio cristão, eu digo assim, de convivência familiar cristã. O Tiago ele fala sobre isso.
Vocês estão condenando e matando inocentes. E eles não têm direito à defesa, né? Eles não podem fazer nada contra vocês. E ele fala sobre essa perseguição no verso 6 e no 7, né? Irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Esse é um dos textos mais difíceis, né, da gente absorver, né, irmãos? Você dá para pensar que esse texto é quase 2000 anos atrás, né? E ele pedia paciência para pessoas que estavam sendo perseguidas. E muitas das pessoas que leram essa carta foram assassinadas pelos romanos e até pelos próprios pagãos ali, gregos e alguns fariseus também que acabaram matando cristãos. Então ele pediu paciência, né? Até que o Senhor venha. É uma palavra difícil, dura para o nosso contexto, porque hoje nós não vivemos a perseguição, irmãos. Nós ouvimos falar sobre perseguição em países árabes, islâmicos, na China, Coreia, etc. Mas é um discurso meio distante para nós. Então, essa paciência, irmãos, ele está falando para pessoas que estavam sofrendo de forma urgente. Não é a mesma realidade nossa. Mas mesmo numa situação de perseguição extrema, ele clama pela paciência, pois ele tem a certeza e a fé, né, que o Senhor Jesus vai vir para nos salvar. Ele faz essa comparação do lavrador, que é a mesma comparação que Jesus faz nas parábolas, né? Jesus ele usa uma linguagem rural, que era a realidade das pessoas. O lavrador espera com paciência até que sua terra dê colheitas. Verso 8. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. É importante essa questão da crença, da fé, do retorno de Jesus. Se você vê lá no livro de Atos, Estevão ele foi perseguido e foi apedrejado. Mas quando ele estava a morrer, ele testemunhou e viu Jesus. Né? Ele teve certeza da salvação. Então, nós temos que ter essa certeza perante a morte, perante a perseguição, perante as doenças. Nós temos que ter fé que o Senhor virá nos resgatar. E essa promessa, ela está confirmada tanto pelas palavras de Jesus nos evangelhos, quanto no Apocalipse, onde Jesus afirma, né? Jesus que está falando, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma certeza que nós temos que ter. O Senhor virá. Temos que ter paciência, ter fé. Essa vida é passageira, né? Nós não devemos viver pensando no luxo e no prazer. Nós temos que viver com esperança de uma vida melhor, eterna ao lado de Jesus. Verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor. Os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó. Sabe como no final Deus o abençoou? Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. São versos assim que são diretos, né? Não tem nem o que explicar e comentar, né, irmãos? Tiago ele fala de uma forma muito simples e completa, né, para nós, né? Vamos só destacar, né? Não tem muito o que inventar e acrescentar nesse verso tão bonito, né? Vamos só comentar, né? Destacar algumas coisinhas. Verso 9. Não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. Ele repete novamente o ensinamento de Jesus, né? Não julgueis para não serem julgados, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Está lá na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então é importante lembrar disso, lembrar do perdão. Novamente no verso 10 e 11, ele repete dos profetas.
que foram exemplos de paciência, mesmo em relação aos momentos de sofrimento. É bom lembrar, irmãos, que a mesma vida de fé, mesmo testemunho que os grandes profetas tiveram, é o mesmo que os cristãos estão sofrendo desde o começo da igreja. Os cristãos foram perseguidos desde o começo do ministério dos apóstolos. E ao redor dos tempos, ao redor do mundo, esse sofrimento continua. Então nós temos que usar um exemplo de fé e de paciência que nós temos registrados na Bíblia, mas também os nossos irmãos. Nós temos pastores, presbíteros, missionários, diáconos, pessoas que trabalham na área social, pessoas que estão se dispondo a viver uma vida de fé. São pessoas que servem de exemplo para nós. E nós sabemos que foram pessoas felizes. Olha que contraste, né, irmãos? Pessoas que sofreram tanto, mas que viveram felizes. A felicidade não está na circunstância do prazer, né, e do luxo, do conforto. Felicidade é uma questão de aceitação, de estar satisfeito com aquilo que nós vivemos. Estar satisfeito com as escolhas, com a liberdade que Deus nos dá. Muitas pessoas vivem em luxo, conforto, em prazer, mas não são felizes. Muitas pessoas acabam até se matando em drogas, né? Mesmo vivendo em luxo, em conforto. Ao mesmo tempo, você vê grandes exemplos de pessoas que sofrem tanto, mas mesmo assim estão felizes. Então nós temos que usar isso como exemplo. Nossos heróis devem ser pessoas que lutam pela vida, pela liberdade. Nós não devemos admirar pessoas que não gostam da vida, irmãos. Isso é uma loucura que o mundo tem colocado, o mundo moderno tem colocado, né? As pessoas estão idolatrando a depressão. A depressão não é uma coisa boa, né, irmãos? Eu não estou falando aí que nós devemos demonizar, tratar de forma discriminatória. Ao contrário, eu só estou dizendo que nossas referências devem ser referências de fé, mesmo em circunstâncias de sofrimento. É um absurdo a gente ver assim o número de pessoas, até crianças e adolescentes, que estão se automutilando, mesmo tendo uma vida confortável. Então, isso deve ser uma coisa para nós refletirmos sobre o que é felicidade. Felicidade não está no prazer, não está no luxo. A felicidade está em Jesus. Ok, irmãos? Então eu vou encerrar aqui a aula. Na próxima semana nós continuaremos aí no capítulo 5 de Tiago. Espero que Deus esteja abençoando a sua família. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica também, entre em contato comigo. Ok? Bem.